Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos prosseguir com os nossos estudos, falando um pouco mais a respeito dos clássicos da Sociologia, cada um dos clássicos e suas contribuições especialmente para a compreensão do fenômeno educativo. Será que Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que são os três teóricos clássicos, eles escreveram algo sobre educação? E o que eles teriam para contribuir a esse respeito? Muito bem, vamos começar por aquele que nós entendemos o mais educador de todos. Apesar de não ter escrito um método específico para a educação, mas este autor que eu vou falar agora, ele foi muito importante para que hoje nós pudéssemos compreender o significado social do trabalho do professor. Eu estou falando de Émile Durkheim, é isso mesmo, ele nasceu em 15 de abril de 1858, lá na França. É um francês que contribuiu bastante para a compreensão do fenômeno educativo, porque ele trouxe alguns conceitos que hoje faz com que, como eu já disse, venhamos entender e compreender o significado social do professor. Era de uma família religiosa, de rabinos, e escreveu também sobre educação. Ele pontuou dentro de sua teoria sobre educação. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele teve outra importância para se destacar como o clássico da sociologia, porque ele foi um ferrenho lutador para a consolidação da disciplina de sociologia como ciência autônoma, de criar uma ciência que tinha um objeto específico de estudo, e ele se destacou também nesse sentido. Para ele, como diz aqui o Viana, para Durkheim, ele compreendia que a sociologia poderia ser uma disciplina autônoma. E o que é interessante também nesse autor, você pode perguntar, bem, se ele era um autor que percebia que a ciência deveria ser autônoma, qual seria, pois, então, o objeto de estudo dele, qual foi o seu método de estudo, como ele estudava o fenômeno social? Bem, para Durkheim, a sociologia era composta de fatos sociais. Então, para ele, os fatos sociais eram como coisas. Ele ele tinha a teoria dele dentro dessa abordagem. Para ele, a sociologia era os fatos sociais. E Durkheim afirma que os fatos sociais devem ser definidos como coisas, porque os fatos eles têm algumas características que o faz ser coercitivos, gerais, como se fosse uma imposição aos homens. E ele trouxe 3 características essenciais dos fatos sociais que nós vamos tratar mais especificamente em outro momento, mas trazendo aqui apenas os pontos. Quais eram as características dos fatos sociais para Durkheim? Lembrando, mais uma vez, para ele, a sociologia é a sociologia dos fatos sociais. Como que ele classificava os fatos sociais? Ele diz, primeiro, um fato, para ser um fato social, tem que ser geral. Era o princípio da generalidade, ou seja, é comum a todas as pessoas. Então, quando um fato ele é geral, nesse caso, ele é um fato social e merece atenção e merece estudo. Uma outra coisa que ele colocou também, que o fato social ele tem uma outra característica, além da generalidade, que é a coercividade. O que seria a coercividade?
Bem, é que o fato social exerce sobre o indivíduo uma certa, eu vou chamar de imposição, para que o indivíduo adote um comportamento. Ou seja, a coletividade traz características e impõe para o indivíduo fazer e realizar. E uma outra característica que ele pontuou a respeito dos fatos sociais é a questão da exterioridade. Para ele, quando o indivíduo nasce, o fato social já existe. Já existe a coletividade, já existe a consciência coletiva. Por já existir a consciência coletiva, por já existir valores morais, por já existir cultura, isso é exterior ao homem. Então é uma outra característica do fato social, segundo a doutrina de Durkheim, a questão da exterioridade. É um autor interessante. Fique pensando aí, dentro dessa perspectiva, quais são os exemplos de fatos sociais que você conhece, que tem essas características? Lembrando que um fato, para ser social, tem que ter as 3 características. Tem que ser exterior ao homem, tem que ser generalista, quer dizer, é geral para todos, e tem que exercer sobre o indivíduo uma coerção, ou seja, é a questão da característica da coercividade. Bem, e sobre o fato social, mais especificamente, ele ser coercivo. O que quer dizer, o que Durkheim quis dizer a respeito da coercividade do fato social? Bem, porque na verdade o fato social, como eu já disse, exerce uma imposição, faz com que o indivíduo realize ações que muitas vezes são feitas contra a sua vontade. Ou ele não necessariamente escolheu, mas por ele compreender que aquilo é importante coletivamente, para se inserir, aquilo é imposto para ele realizar. Um exemplo de um fato social que nós conhecemos é a própria educação. Para ele, a educação era um fato social, já que a educação é um sistema, é um processo pelo qual o indivíduo passa por ele, e nesse processo o indivíduo sofre as transformações que esse meio proporciona. Um outro exemplo de fato social muito presente na nossa vida é a própria legislação, né? Os códigos, o Código de Trânsito, o Código Civil, nós simplesmente obedecemos. Então, na visão de Durkheim, essas estruturas, elas são criadas e passam a exercer sobre o indivíduo uma coercividade, e ela é exterior ao homem e ela é geral, porque é aplicada a todos. Então, vamos ficar apenas com Durkheim hoje, e logo, logo, nós vamos trazer os outros 2 clássicos da sociologia. Vamos falar um pouco mais sobre esse teórico. Bem, Durkheim, ele trouxe outras coisas interessantes que vale a pena nós destacarmos. O sociólogo, falando de fatos sociais, ele chega a dizer que os fatos sociais, eles exercem sobre o indivíduo, como eu já disse, uma coercividade. E também ele é exterior ao homem. Para Durkheim, por exemplo, todas as crianças que nascem de uma determinada sociedade e começam a fazer parte de um processo de socialização, precisam aprender 2 coisas. Primeiro, um certo conjunto de valores e de crenças presentes naquela sociedade, e também precisa aprender determinadas habilidades para se inserir em uma família ou em uma profissão. Na visão de Durkheim, toda criança em uma sociedade tem que ter essas 2 dimensões. Nós vamos falar um pouco mais sobre os outros 2 teóricos da sociologia no nosso próximo vídeo. Pense, comente, fale sobre esta aula,
Faça perguntas que nós estaremos respondendo para você e criando assim